E aí, agora tá Vou ok esperar pra só. você? Agora tá funcionando bem. Tô só esperando mais um minutinho só pro pessoal entrar. Tranquilo. Sofia, eu também quero que você fale um pouco no início sobre o Zoológico de Ribeirão, que eu não conheço. Você não conhece ainda? Não conheço. Tem que vir conhecer aqui o zoológico. Vários estagiários aqui que adoram o trabalho. Todo mundo já. E é A um gente zoológico grande? Como é é um zoológico que... da prefeitura, né? Aham. Ele é bem grande. A gente tem bastante animal no plantel, né? A gente tem elefante, urso, leão, onça, tem bastante coisa, é bem legal. E a gente tem muito estagiário lá, né? Tanto estagiário das semanas, tanto o pessoal do estagiário do final de semana. Então, para quem estuda aqui em Ribeirão, tem bastante oportunidade de fazer estágio, né? Já começar a entrar nessa área de animais selvagens que a gente gosta, né? Que é um Ótimo. A benefício. gente... Isso, e a gente pode falar hoje sobre isso também. Medicina do zoológico, todo mundo ama. Exatamente. Aqui no nosso GEAS, aqui a gente tem é cada um de um lado, né? O pessoal de Marinhos, outro pessoal é da clínica, o outro é de zoológico, cada um gosta de uma coisa, né? Então a gente tenta buscar coisa para todo mundo. Massa, muito legal. Ó, já tem aqui a Jana perguntando, ó, aí é para você, como é que funciona o programa de estágio no zoológico? Então, o programa de estágio no zoológico segue a nossa rede social aqui do GEAS, GEAS U Ribeirão, que sempre que abre o processo seletivo, tanto para o estágio de férias, tanto para o estágio permanente, a gente abre a seleção aqui e aí fala tudo explicadinho, o que, que precisa mandar, as vacinas que precisa ter. Normalmente abre para o estágio de julho e para de janeiro e fevereiro. Eu não sei como que está funcionando agora por causa da pandemia, né? Acho que julho, talvez, acho que nem tenha mais, É, mas provavelmente janeiro já deve ter. Então, ficar de olho aqui no nosso GEAS, que a gente sempre posta tudo sobre o zoológico, seleção, quando abrem novas vagas, até para entrar no GEAS. O estágio normalmente dura uns 30 dias, é muito legal o estágio, a gente vê muita coisa, é muito legal mesmo. eu imagino. A Eu gente gosta imagino. muito, né? Conta um pouco de você, então, vamos começar a Então, nossa bom, live. então vamos lá. Boa noite para o pessoal que está na live. Meu nome é Aline Ramos, eu sou bióloga e médica veterinária. Vou falar um pouco sobre isso também, como que isso impacta, né, na minha atuação hoje dentro de Silvestres. Dentro do meu curso inteiro de biologia, eu estive dentro do Zoológico de Brasília, trabalhando com comportamento parental de ariranha. Então, foi uma experiência surreal, vamos dizer assim, né? Fora isso, o meu trabalho foi dentro do zoológico, enquanto fazia biologia, estava muito ligado a grandes felinos também. Eu sempre Que gostei legal. muito, sempre gostei muito de Sussuarana. E aí, por que que eu decidi fazer a veterinária, né? Eu formei em biologia e eu sentia que literalmente vocês que são do zoológico podem falar isso também, né? Quem está dentro do zoológico, a gente às vezes fica muito limitado. Então, o biólogo fica limitado porque escuta do veterinário que aquilo não é área de atuação do biólogo. E aí, ao contrário, também acontece, às vezes, os biólogos se sentem invadidos, né, na atuação pela formação do veterinário, então eu decidi fazer as duas graduações exatamente para virar e falar assim, olha, eu tenho as duas graduações, eu posso me meter em qualquer área, vamos dizer Porque assim. inclusive deveria ser uma união, né, de biologia e veterinária, porque um depende do outro, não é Exato, separado. E tem muita gente exato. que A gente separa ainda. não são excludentes, né? São Uhum, complementares. é, E aí, em função disso, eu literalmente fui fazer veterinária e entrei na veterinária para trabalhar com silvestres. Claro que quando eu entrei na veterinária, tem alguns anos, né, alguns bons anos, a gente não tinha especialidade. E foi muito difícil, literalmente, a gente não tinha esse mercado de silvestre, né?
que a gente tem hoje, quando eu falo mercado, não é venda, compra e venda, não, Sim. tá? É a atuação do médico veterinário, a gente não tinha isso. E aí, literalmente, eu fui galgando, vamos dizer assim, a minha atuação dentro de diagnóstico por imagem, que é uma área maravilhosa. Eu escutei essa semana em uma live, e a gente assiste live, viu, o tempo inteiro. Essa pandemia está fazendo com que a gente quebre paradigmas dentro da nossa cabeça e a gente estude cada vez mais. E eu escutei uma frase que vai ser a minha frase. Eu sempre digo, Sofia, que quando eu dou curso, eu tenho as frases de impacto, e essa vai ser mais uma. Os exames, eles literalmente falam pelo paciente. Uhum. Eles falam pelo paciente. E a gente tem que entender isso. E, literalmente, para o clínico que está trabalhando com pets exóticos, né? A gente tem que mostrar para o clínico a importância de um exame de ultrassonografia, os exames de diagnóstico por imagem, um exame hematológico, porque muitas vezes, Sofia, aquela calopsita, ela custou R$ 100 e o Uhum. tutor não quer gastar, vamos dizer assim, mais do que o preço que ele pagou pelo animal, né? Mas a gente Sim, sabe que existe um valor de vida aí por trás disso que não muito consigo nem maior. mensurar, né? Então, o que eu posso falar para você é que a minha formação de bióloga foi muito importante para hoje eu conseguir atuar dentro da veterinária, dentro da área de silvestres e pet não exóticos, assim, não convencionais, né? Uhum. Eu sou muito feliz no que eu trabalho hoje, a minha rotina, eu posso falar que é 50%, 50%. Eu Que tenho uma legal. clínica aqui em Brasília muito parceira, onde eu atendo pets não convencionais e faço, em alguns momentos, exames para o zoológico de Brasília. Uhum. Então, realmente, eu, eu digo que é um privilégio É, você trabalhar com trabalha em um todas as animal, áreas, né? e trabalhar com silvestre e com pet não convencional, para mim é surreal. A Michelle está aí, me acompanha, e Michelle, eu vou falar para você, não sei se vocês viram no meu Instagram, segunda-feira passada, nesta clínica onde eu sou parceira, eu fiz 6 exames de pets não convencionais Nossa, em um dia só. Então, é uma rotina muito grande. Muitas vezes a gente não consegue postar tudo, porque realmente a rotina é sim. corrida, né? Mas eu entrei na veterinária para trabalhar com silvestre, e hoje eu sou completamente realizada, podendo literalmente correlacionar. Doutora Dani Garcia, minha paixão, sou apaixonada, obrigada por estar aqui. Ela, nossa, minha professora de pós-graduação. Então, o que acontece? É muito gratificante você poder unir tudo. Sabe quando você vira e fala Sim. assim, eu vou fazer um bolo? Aí eu vou Uhum. juntar tudo. É isso, minha vida hoje dentro da veterinária E é é essa. muito legal, né? Nossa, sou apaixonada. Eu fico pensando assim que eu acho que a gente que tá saindo da faculdade agora tá numa época muito boa para trabalhar com silvestres, porque tá cada vez ficando mais rotina e também não tá Exato, super saturado. Então tá uma época, exato. eu acho que tá uma época muito boa. Sim, então a gente E tá eu tendo vou bastante falar, acesso a conteúdo. exatamente, é um mercado gigantesco, né, que tá crescendo mais e mais e mais e mais. E o mais importante disso é que é claro que isso é uma coisa que eu vou falar para vocês. Quem tem uma clínica que trabalha com pets não convencionais, você não pode se negar a atender um animal que não é legalizado, tá? Isso é Sim, fato. Mas cada vez mais vemos animais legalizados dentro da clínica não convencional. Isso me deixa muito feliz é de muito saber legal. que a gente faz também
um trabalho de conscientização. Então, outro dia, uma amiga minha do Rio, não é veterinária, amiga mesmo, eu sou carioca, né? Então, ela virou para mim e falou assim, Aline, o papagaio dela está aqui em Brasília, e ela falou assim, Aline, eu estou com um problema de despigmentação nas penas, né, do meu papagaio. Lembrando que eu não sou clínica, tá? Eu sou ultrassonografista, mas a gente acaba, né, pegando aí Sim. o jeitinho da clínica. E aí, literalmente, quando ela começou a gravar o áudio, ela já falou para mim, ela falou, Aline, antes que você brigue comigo, é legalizado, viu? Eu falei, não, graças a Deus. E é Porque isso, assim, é a conscientização, né? Quando eu era criança, o que a gente mais via era papagaio não legalizado. sim, E hoje eu vejo muita ave legalizada e eu fico muito feliz com isso. quantos criadores legalizados que a gente tem também, né? De serpente, de répteis, que é Exato, muito legal. exato, exatamente. Eu acho que a área de silvestre é uma área que está crescendo absurdamente. Então, você que está aí na faculdade, que está meio perdido, que gosta da parte de clínica, mas acha que pequeno está saturado, eu vou falar que tem trabalho para todo mundo, tá? Quem é bom não falta silviço, como dizia, né? Não falta. Mas eu vou falar para vocês, a área de silvestres, para quem gosta de estudar, pode ir que é garantido. É uma área maravilhosa. Sucesso. Eu vi que alguém comentou aqui é, da questão de rumo à especialização, né? Exatamente. E é estudo todo dia. A Sofia pode falar mais do que E a, eu, né? a gente estuda. E eu vi um negócio legal nas lives esses tempos, que agora não, de silvestre já é uma especialização, que agora as pessoas estão se especializando, né? Se especializando dentro da área de silvestres. Exato. Então, assim, estudar mesmo. Não, e é uma delícia, né? Porque É. são animais que têm características muito específicas. é, a gente precisa entender o comportamento animal para tentar Uhum. entender o que está acontecendo na clínica. Isso é muito, 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 muito legal. Tá Mas vamos bom. lá. Então, vou começar com as perguntas, gente. Eu vou fazer algumas perguntas para a Aline, para a gente poder ir guiando a live. Quem tiver pergunta, pode mandar aqui no chat, que as meninas do GEA estão anotando e estão me passando tudo por WhatsApp. Então, vocês podem fazer o que quiserem de pergunta que a gente faz no final, tá? Isso. Então, vou começar. Aline, por que você acha que a área de silvestres tem crescido tanto? Já nesse assunto que a gente estava falando, né? Que tem crescido. Mas por Então, quê? eu acho que as pessoas hoje estão fugindo do convencional, né? É, e descobrindo literalmente o valor da vida de animais que antes eram usados só para produção, só para alimentação, ou qualquer coisa assim. Então, eu atendo frequentemente galo, galinha, rato, porquinho da Índia. Nossa, eu atendo muito porquinho da Índia. Serpentes, né? Jabuti, tartaruga. Então, esses pets, a gente sempre fala, né? A gente sempre escutou falar assim, porque eles não interagem, porque não, na verdade essa é uma nova realidade, né? Uhum. E se existe uma chamada do mercado, por que não se especializar nessa área, né? Se especializar, que eu digo, é aprofundar o estudo. É claro que a gente não tem o título ainda, você não pode falar que você é especialista, mas você pode falar que você tem a especialização. Isso é importante de ser falado, tá? Então, especializem-se, sim. E outra frase que eu sempre falo: quem tenta saber de tudo não consegue saber nada. Então, não pensem não pensem que atender um cão e o gato é a mesma coisa de atender uma ave, de atender uma serpente, de atender um quelônio. Não é. São bichos completamente diferentes e que exigem
ações completamente diferentes, tá? Uhum. E o que é a ultrassonografia? Então, a ultrassonografia nada mais é do que um aparelho, né? O ultrassom, o ecógrafo, e onde a gente tem a emissão de ondas ultrassonográficas. Essas ondas interagem com os diferentes tecidos e retornam para esse computador do ecógrafo, onde há uma interpretação de velocidade e a geração de imagem em diversos tons de cinza. O que é muito importante a gente falar da ultrassonografia é que ele é um exame complementar. Então, muitas e muitas e muitas vezes a gente vai conseguir fechar um diagnóstico, mas outras tantas vezes ele vai nos dar informações, vai falar pelo paciente o que está acontecendo nessa cavidade celomática ou nesse abdômen com um pequeno mamífero. Eu sei que o clínico e o tutor, né, quando não é animal de vida livre, ele tem um tutor, ele fica muito angustiado para saber o que está acontecendo, para que a gente feche logo esse diagnóstico. E essa é uma realidade de que o exame ultrassonográfico, ele é um exame complementar. Ele vai falar pelo paciente. Além disso, ele é indolor, ele é inócuo. Então, puxando a sardinha para o meu lado, dentro, se a gente for comparar com o raio-x, é claro que cada um dentro da sua indicação, da sua especificidade, que são exames complementares também. O raio-x complementa a ultrassonografia, que complementa a tomografia. Essa é uma realidade também. Um não exclui o outro. E o que acontece? Ele é inócuo, então a gente não tem emissão de radiação. Então vamos imaginar que a gente tem qualquer bicho desses que a gente está conversando, um pet não convencional ou um silvestre, se ele tiver gestante, no início de gestação, uma radiografia pode ser problemática. O que na ultrassonografia a gente não tem emissão de qualquer coisa que possa prejudicar esse paciente. Além disso, se a gente comparar com uma tomografia, é um exame que é mais acessível economicamente, financeiramente, né? Eu acho complicado, Sofia, a gente falar que a ultrassonografia é um exame barato. Eu não acho que seja um exame barato, eu acho que envolve muita responsabilidade. É o nome do ultrassonografista, né, que está ali dizendo se tem alguma alteração ou não. E, além disso, para quem já é ultrassonografista e está acompanhando a gente, sabe quanto é caro um curso de ultrassonografia. Os livros são em torno de R$ 400 a R$ 600 cada livro, porque são livros com muitas fotografias. Então, realmente, eu acho que o custo-benefício é ótimo. Eu acho que se a gente pode usar uma palavra excelente, a gente pode falar que o exame ultrassonográfico tem um excelente custo-benefício, mas que ele é barato, eu acho complicado de falar. E eu já escutei colegas falando isso. Isso, Carla, o aparelho, então, né? Eu falo que é o meu terceiro filho, é o meu filho mais velho, é o meu aparelho de ultrassom. Primeiro que ele exige manutenção anual, e vou contar para vocês, a manutenção anual é em torno de R$ 700 a R$ 900. Então... Não pode ser barato, né? Porque se for, a gente não paga os nossos sequer gastos. Não, né? E assim, a gente precisa tirar também, eu sei que podem ter tutores, né? Assistindo a nossa live, tirar essa visibilidade que o tutor tem, que o veterinário quer arrancar dinheiro do tutor. Se um exame é solicitado e se você está em dúvida do que o veterinário está te solicitando, converse com o veterinário, fale, olha, por que você está solicitando esse exame? O que está acontecendo? Qual é a suspeita clínica? Isso é muito importante. A mesma coisa
quando é um animal de zoológico. Por que esse exame está sendo solicitado? Muitas vezes esses animais de zoológico, né, dentro da medicina de zoológico, precisam ser sedados. Então, isso é um risco de vida, né, para o Sim. paciente. E é muito importante que a gente entenda que, por exemplo, para a ultrassonografia, dentro da medicina do zoológico, muitas vezes eles terão sim que ser sedados para serem submetidos à ultrassonografia. Uhum. Né? Então, existem, no Zoológico de Brasília, existem treinos realizados por uma bióloga, o nome dela é Marisa, inclusive, o dia que vocês tiverem a oportunidade, viu, Sofia, de chamar para uma live a respeito de treinamento, não sei se no Zoológico de Ribeirão tem, o treinamento de animais exatamente para aceitar acesso venoso, para aceitar a ultrassonografia sem O sedação, condicionamento do animal. o condicionamento. Então, assim, isso é muito importante dentro da medicina de zoológico para que a gente evite a sedação ou a gente faz um exame ultrassonográfico prévio, já olha, vê se tem alguma alteração, e aí em seguida vira e fala assim, não, olha, para fazer um exame mais minucioso, esse animal precisa ser sedado. Ou então, não acho que não tem alteração nenhuma, vamos observar. Então, a ultrassonografia ela pode ser usada também como um exame de triagem, tá? Isso é muito importante ser colocado. Vou, inclusive, já falar para as meninas aqui para anotar o nome dela para a gente já conversar Isso. e trazer, porque é muito importante, né? Em relação ao condicionamento, facilita muito o trabalho dos veterinários. Eu vejo muito falando disso em aquário, né? Esses dias eu estava lá no aquário de São Paulo e eu vi alguém falando mal, tipo assim, que isso é maldade, mas é muito mais estressante para o animal se ele não for condicionado do que se ele é condicionado. Exatamente. E fala um pouquinho das aves, como que é a ultrassonografia nas aves? Se é possível, restrições, se é possível sedar, preciso também. Então, Sofia, eu descobri dentro de Silvestres uma grande paixão minha. Na verdade, eu tenho duas grandes paixões, que são as ariranhas e as onças. Isso a gente vai falar mais lá na frente. Mas, dentro do meu exame, eu sou apaixonada em fazer exames em aves. Exatamente, Michele, a pergunta que não falta, né? Toda live. A ultrassonografia de aves, ela literalmente tem crescido muito. Ela não é fácil, eu não vou enganar ninguém que está aqui, não é fácil, mas ela é completamente possível, tá? Quanto menor o paciente, é um pouquinho mais complicado, realmente. Eu vi que fizeram algumas perguntas acima, e eu vou falar a respeito de cada ponto. Isso, vamos dizer que eu vou pincelar cada grupo que a gente vai discutir. Então, qual a restrição de uma ultrassonografia em uma ave? Uma ave que é muito pequena, você precisa de um transdutor que seja muito pequeno também e que tenha uma alta frequência, tá? Se você não tiver o transdutor ideal, vai ser muito difícil você fazer esse exame. E aí, literalmente, esse exame vai ser inútil. Então, é muito importante que a gente entenda as limitações de cada paciente para que a gente consiga fazer um exame de excelência. Já vou responder. O pessoal está perguntando, já eu respondo. Então, é necessário a gente sedar as aves para fazer? Se a gente tem um paciente que está estável, você faz uma oxigenoterapia prévia para a gente dar uma saturada nessa ave com oxigênio. E aí, em seguida, a gente faz uma contenção bem feita, segura, e aí é possível fazer o exame de ultrassonografia sem problemas em aves, tá? Se essa ave está muito debilitada, a avaliação de sedação nunca é minha.
como ultrassonografista, é sempre do clínico responsável pela solicitação do exame. Uhum. Isso é muito importante. Quais são as limitações? Então, é preciso entender que dentro das aves a gente tem sacos aéreos. E essa é uma grande limitação para a ultrassonografia, porque o ar não é um bom condutor de som. O líquido, sim. Então, quando a gente tem ar entrando em contato com essa probe para a formação de imagem, a gente não tem formação de imagem. Quanto às penas, tem muita gente que me pergunta, precisa arrancar a pena, assim como no caso de mamíferos ou com cães e gatos, que a gente tem que fazer a tosa? Não. Com aves, a gente consegue ir abrindo as penas na região da quilha, abaixo da quilha, e a gente abre as janelas acústicas para fazer as imagens. Os transdutores lineares, eles são os transdutores que têm a melhor frequência para fazer boas imagens em aves. Por quê? Porque tem altas frequências. A grande questão é que se a ave é muito pequena e o transdutor linear não é aquele microlinear, se ele é o maior, ele acaba não sendo anatômico e eu posso acabar incomodando o meu paciente durante o exame. Uhum. Outra coisa que é preciso lembrar é tomar cuidado com o estresse desse paciente. O óbito é uma realidade, tá? Graças a Deus, eu nunca perdi um paciente durante um exame de ultrassonografia, graças a Deus mesmo, porque o dia que eu for chorando, eu acho que ia acabar meu dia. Uhum. Mas a gente precisa avaliar isso. Então, hoje meu paciente está muito mal, está muito instável, não é melhor estabilizar e fazer esse exame amanhã? Eu sei que a gente tem a ânsia pelo diagnóstico, a ânsia por fazer o exame, mas a gente precisa respeitar o tempo do paciente. Em relação a aves não têm paciência, aves não são colaborativas, a gente precisa entender isso. Aves, geralmente, na natureza, são presas. Se não são presas, são rapinantes, grandes predadores, e estão ali desesperados. Qualquer tanto o predador como a presa, estão desesperados para sair dali. Então, a presa vai te machucar porque quer fugir da situação, e o predador vai te machucar porque ele quer sair da situação também, né? Com desejos diferentes, vamos dizer assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a sedação de ave, o estresse. Jana, o jejum em aves, ele pode ser solicitado, mas ele precisa ser avaliado pelo clínico que solicitou o exame. É muito complicado, a gente precisa lembrar que as aves têm um metabolismo muito, 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 muito elevado e que esse jejum pode levar a ave no estresse, a uma hipoglicemia e ao óbito. Então, cuidado à solicitação de jejum em aves. Eu estou preparando um webinar só de ultrassonografia de aves, e aí a gente vai discutir essa parte de jejum lá também, tá bom? Além disso, eu gostaria de falar para vocês sobre as indicações. Quais são as indicações de um exame de aves? Geralmente, a gente consegue avaliar muito bem a silhueta cardíaca, essa correlação com o fígado, os vasos hepáticos, se esse fígado está aumentado, diminuído, se a ecogenicidade está normal ou não. Mas uma olhada rápida, o foco maior de uma ultrassonografia de ave, geralmente é o trato urogenital, tá? E para ir para o pessoal, que rim de ave é pouco difícil, pouco não, eu menti, é muito difícil de ver, tá? Quanto menor o paciente, mais impossível. Mas às vezes você pode usar o Doppler e conseguir ver a vascularização e localizar o rim, mas é bem difícil mesmo. A sexagem de aves através de ultrassonografia é possível, sim. Existem aves que fazem
a reprodução sazonal. Então, se você quer tentar descobrir se é um macho ou uma fêmea, o ideal seria que a gente esperasse esse período reprodutivo e aí avaliasse se existe a presença de folículos ou não. Dentro Sim. da clínica não convencional, é muito comum a gente fazer o exame, aí viu o louro, e na verdade é uma loura, né? É uma fêmea. Isso pode acontecer sim. Então, muitas vezes a gente pode acabar sexando durante um exame de rotina. Legal isso. E se a gente for conversar um pouquinho de répteis, falar das mesmas Hum, particularidades que a gente conversou sobre aves, o que você pode contar pra gente? então, vamos lá. É, assim, eu digo que é a contrabalança, né? As aves têm metabolismo altíssimo. Os répteis estão aqui embaixo. Eu não cheguei a falar sobre a sedação, mas a sedação ela é possível, tá? Em aves. Só para falar para vocês, geralmente a sedação é feita com máscara, com anestesia inalatória, Uhum. tá bom? Então vamos lá. Em relação a répteis, já puxando para essa parte da sedação, evita-se muito. Tá todo mundo prestando atenção? É muito a sedação em répteis. Por quê? Metabolismo lá embaixo. Vocês já devem ter visto sedação aí no zoológico de Ribeirão. Pelo Sim. amor de Deus. Existem, aqui em Brasília, nós temos dois anestesistas maravilhosos também, se você quiser também depois o contato, Pode de, passar. eles fazem as sedações de clínica, né, de PET não convencional, e ela, a Laís, tem um protocolo maravilhoso de réptil, que o animal acorda, tipo assim, terminou o protocolo, uma hora depois o réptil já começa a se movimentar, porque o que a literatura diz é que demora 3 dias, né? Tem réptil que fica 3 dias para voltar de uma anestesia. E isso é muito complicado, porque para você fazer uma sedação para um exame diagnóstico para esse paciente ficar 3 dias sedado, não vale Uhum. a pena, né? Então Sim. eu até hoje não precisei sedar nenhum réptil que eu fiz. Eu já fiz um jacaré um jacaré-tinga, ou era do Papo Amarelo, não lembro. Não sei se o Cadu tá ainda aí, eu vi. E era um jacaré de 80 quilos, com aumento abdominal. E aí a gente descobriu que literalmente, em função da baixa temperatura, aqui em Brasília, em julho, faz um frio muito grande. E em função da baixa temperatura, répteis fazem muita estase folicular. E aí esses folículos começam a degenerar e começam a dar algumas alterações aí na ultrassonografia. Então, a sedação é muito complicada, tá, para répteis. A Geralmente a conte- gente faz... Diga, pode falar. Então a contenção é sempre priorizada, né, com répteis. E aí lembrar uma contenção que gere segurança Uhum. para quem está contendo, para o Animal. paciente e para o meu aparelho também. Importante. Ai, gente, olha, eu vou falar para você, eu já passei cada aperto com esse aparelho. Ai, Tem teve que ter uma dó. vez que o estagiário, o paciente começou a urinar, o estagiário jogou o paciente para cima do aparelho. Eu, não, para cima do aparelho não. Então, é sempre, a prioridade são sempre três. O Uhum. paciente, quem está segurando e o meu aparelho. E aí, literalmente, as restrições que a gente tem é quanto ao temperamento de cada paciente, né? Cuidado com a contenção. Nós temos répteis que fazem autotomia, né? Que é a Uhum. perda da cauda. Então, você imagina, você pega uma iguana, aí vai, faz a contenção. Oh, querido, então, nós tivemos um probleminha. Tá aqui o rabo do seu, né? Do seu pet, aqui a iguana.
não dá para fazer isso, né? Por isso que eu falo Sim. que a ultrassonografia de Silvestres e a clínica de Silvestres, ela não é para amadores. A pessoa tem que ter muita segurança no que está fazendo. E o ultrassonografista tem que saber a contenção. Gecko, né? Pelo amor de Deus, você vai e entrega 2 pedaços, né? Para o doutor. Nós tivemos um pequeno problema com o paciente. Como assim? Doutor não volta nunca mais. Então, Deus me livre, né? E dica do dia, o mercado é desse tamanhozinho, viu? Então, a hora que você faz uma besteira, isso daí rapidinho tá na boca de todo mundo. É incrível, Tá? todo mundo se conhece, né? Eu assisti Exato. outra live esses dias e é tipo assim, todo mundo se conhece, todo mundo entra na live, todo mundo conhece todo mundo, então se você Isso, faz alguma cagada, já era. exatamente. Então, o que acontece? A gente tem que estar sempre respeitando essa personalidade do paciente. Quando é serpente não peçonhenta, óbvio, eu deixo o meu paciente à vontade, literalmente. Deixo ele solto na mesa e deixo com que ele passe pelo transdutor. Fico com o transdutor parado e a serpente vai passando, eu vou fazendo as imagens e salvando vídeos ou imagens do que eu preciso, né, para fazer esse relatório. Em quelônios, nós temos uma alimentação muito grande, que é literalmente metade, né? A metade de cima do casco é pulmão. Então, lembrando de novo, gás não tem formação, né, de imagem, e isso complica demais o nosso exame. Então, existem os movimentos que você precisa fazer para que você consiga fazer essas imagens. Eu não lembro quem foi que fez a pergunta a respeito das janelas acústicas, né? Para a gente observar aí, para fazer um excelente exame em quelônio, por exemplo. Então, nós fazemos os acessos laterais à cabeça e os acessos laterais ao rabinho, literalmente, tá? Cuidado, olha, a contenção de um quelônio, de novo, 3 prioridades. E aí, nesse caso, a minha primeira prioridade, sabe quem é? O meu aparelho. Porque se você não fizer a contenção, por exemplo, isso, Jana, não é isso? Se você não fizer essa contenção dos membros e da cabeça, e você tem que fazer a contenção. Então, se eu vou fazer um acesso pela direita, eu tenho que fazer a contenção do membro torácico direito e da cabeça também, para que eu tenha essa área para fazer essa avaliação. Não coloque, tô brincando, tá? Eu ia falar, não coloque o estagiário para fazer isso, tô brincando. Na verdade, toda vez que a gente trabalha com silvestre e com selvagem ou com pet não convencional, você tem que confiar muito na equipe, muito, porque eu estou literalmente colocando o meu aparelho nessa região e se ele recolher membro e cabeça, meu aparelho, que é a probe, né, ela fica presa dentro do plastrão, né, da carapaça e pode quebrar. A realidade é essa. Então, assim, eu lembro que uma vez eu fiz um curso de ultrassonografia, né, uma atualização, e literalmente a colega deixou o transdutor e junto com a cabeça, né? E eu, meu Deus do céu! O aparelho, né, dos parceiros do curso, e a gente assim, né, a gente assim, agora? E aí o que acontece? Como o aparelho fica preso, né, literalmente, vamos dizer que eu sou o quelônio, fica aqui, como é que você faz a contenção para puxar de novo? Nossa, olha, é um perrengue. Então, a gente tem que... não, o plastrão nunca, Jana, porque tem placa óssea, né? E a ultrassonografia não deixa a gente passar por osso, tá? Como é muito mineralizado, o som
bate no que é muito mineralizado e retorna formando uma imagem muito clara, né? Hiperecóica, tá? Então, não uso o plastrão como acesso. Sempre essas janelas aqui entre os membros e a cabeça e as janelas entre os membros pélvicos e o rabinho, tá? A gente tem aí algumas técnicas, né, para fazer com que eles coloquem a cabeça para fora, e assim como nós temos algumas técnicas para fazer com que eles coloquem as patinhas, as patinhas, né, para fora também, para que a gente consiga fazer esse exame. A indicação é sempre de avaliação de fígado, coração e trato urogenital também. Então, muitas vezes também já aconteceu de vir a Filomena. Filomena é um nome de tartaruga, não é? É um nome de tartaruga. E a verdade é que virava Filomeno. Porque não tinha. Lembrar sempre que, como eu já falei, né, em relação a réptil, por exemplo, jacaré e iguana, as tartarugas também podem fazer por baixa temperatura a estase folicular. Então, muitas vezes, você vai ser solicitado, o exame vai ser solicitado porque esse paciente está muito quieto, esse paciente está com aumento ali nessa região da, dos membros pélvicos, né? Por quê? Porque os folículos acabam ocupando, você não tem, como é uma cavidade celomática única, você não tem para onde os folículos escaparem, eles acabam indo mais caudalmente, fazendo esse aumento da cavidade celomática, tá? Uhum. Mas lembrar sempre de tentar fugir do pulmão. E outra coisa que a gente não consegue é quando a distância entre os plastrões, né, é muito pequena. E aí a gente não consegue entrar com a probe. Então, lembrar sempre, muito cuidado quando for fazer o exame, testar antes de marcar o exame, tá? Então, eu sempre falo para a minha clínica, né, para a minha parceira, que a distância, eu já conheço a minha probe, o tamanho, a distância mínima que eu consigo fazer exame é essa. Existem algumas possibilidades de você fazer luva com gel. Então, você pega o dedo da luva cirúrgica, luva de procedimento, entra com gel, faz aquele dedinho de gel e entra literalmente entre os dois plastrões, mas eu não acho que a imagem fique tão boa quanto o contato direto da probe no paciente. Mas é uma possibilidade, a literatura relata isso. Eu já tentei fazer, não gostei da imagem, mas, né? E só lembrar para vocês, e isso é uma coisa que eu sempre falo também, gente, nós já temos 43 minutos de live, hein? Um monte de perguntas já. A gente não tem problema. Vamos ficar aqui até as 10 horas da noite, tô brincando. E aí, uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, esse exame dessa jacaré fêmea que eu fiz no zoológico gerou publicação de artigo. Então, Legal. isso é uma coisa muito legal de se falar, Sofia. Por favor, publiquem. Publiquem as coisas que vocês descobrem, que vocês fazem imagem. Ah, mas já tem um artigo falando sobre estase folicular em réptil. Mas quanto mais artigo tiver, descrevendo como é a imagem, descrevendo se existe degeneração ou não, mais informação. Isso é muito importante. Então, publiquem. Ah, mas eu tenho preguiça de escrever. Mas é muito importante que a gente publique para que isso fique para as outras pessoas, para que elas possam ter você como referência, né? Sim, sem dúvida. E saber, exato, informação que é dividida é informação que é multiplicada. É uma das coisas que eu acho como mais difícil em relação à faculdade privada, né? Que aqui em Ribeirão a gente tem a Barão de Mauá e Lacerda, que a gente
é complicado isso, porque a gente não tem muito incentivo para fazer pesquisa e publicar, então a gente tem que ir atrás por fora e acaba ficando muito difícil e todo mundo quer, assim, é impressionante como muita gente quer, vejo tanta gente querendo, indo atrás, assim, então é muito legal isso. A gente precisa publicar. Isso é muito importante. Cães e gatos, tem muita publicação já de ultrassonografia. A gente, eu vou falar para você que a gente tem muita publicação de anatomia, por exemplo, mas de ultrassonografia, não. Muito pouco. Então, por favor, vamos publicar todos, né, para que a gente possa nos ajudar. E aí a gente, vamos falar um pouquinho de mamíferos, estou vendo aí que o pessoal perguntou bastante, né, Vamos, se sem eu já dúvida, falar de fiz. mamíferos. Deixa eu só contar uma coisa. Claro! O réptil mais legal que eu já fiz, você vai pirar. Eu já fiz ultrassom em 2 camaleões. Não. Surreal, gente. Gecko é muito legal também, porque aquele sorrisinho intrínseco deles é muito fofo, né? Mas o camaleão realmente sério. Impressionante. Aquela mãozinha deles assim, não, gente. Eu vi que tem gente que fala, é meia hora para você ficar apreciando o animal, depois mais meia para você fazer seu trabalho, né? Quando você trabalha com selvagem. Não, assim. E foi num curso que eu dei aqui numa semana acadêmica em Brasília, e para mim foi muito surreal, porque quando a gente vai dar curso em faculdade, e aí a gente é convidado, né, para isso, você não sabe o que você vai encontrar lá. Você não sabe quais os bichos que os alunos vão levar para o curso, né? E aí, quando eu cheguei lá, para você já ir se preparando, né? Cabeça, cheguei, opa, pessoal, tudo bom, tal? Qual é o animal que nós vamos ter hoje? Aí tinha coelho, tinha rato, tinha porquinho da Índia, tinha um jabuti grandão, bem bonitona assim. E aí, daqui a pouco chega um menino com a tapauerzinha assim, desse tamanhozinho, pequenininha. Desculpa, com 2 negocinhos verde dentro. Eu fiquei olhando assim, eu dando aula, que o coração já assim, né? Putz, o que é aquilo? Aí eu falei, deve ser uma cobrinha. Não, gente, na hora que ele abriu, que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, Deus, obrigado. Fiz um ultrassom num camaleão, mas fantástico, assim. É um bicho muito legal. Muito, muito legal Deve ser mesmo. muito legal mesmo. Você nunca viu ao vivo, não? Não, nunca tive experiência com camaleão. Nunca Cara, tive, infelizmente. olha. E aí, de pequenos mamíferos, eu vou começar falando de grandes mamíferos, né? Porque tá Já cheio de onça fiz. aqui, onça, onça, onça. Então, eu tenho uma grande paixão, né? Dentro do Zoológico de Brasília, estou vendo aí Isabela. Nós temos os nossos filhos, né, Isabela, que são os tamanduás, então eu sou apaixonada por tamanduá. Eles são lindos, eles têm uma particularidade muito grande de trato gastrointestinal, uma delicadeza, vamos dizer assim, dentro do aspecto de trato gastrointestinal. Então, dentro do Zoológico de Brasília, eu já fiz alguns tamanduás. Num curso que eu fiz no Paraguai também, eu já fiz um tamanduá bandeira, que eu dei o curso, né? Nossa, tamanduá bandeira é maravilhoso, gente, que bicho maravilhoso. E eu tenho uma paixão muito grande, que são as minhas ariranhas, né? Eu trabalhei durante a biologia. Agora no zoológico a gente, infelizmente, teve uma perda, né, da fêmea que a gente estava treinando para fazer ultrassom sem sedação. E isso literalmente me abalou bastante. Essa foi uma semana. Hoje eu estou totalmente perdida, terça, né? Terça, dia 12. Isso abalou meu final de semana, assim, eu fiquei bem triste, porque a gente já estava treinando, eu
junto com a Marisa, a gente já estava treinando ela há 2 anos. E a gente estava começando a conseguir fazer imagens já, com ela sem sedação, né? Mas realmente foi uma fatalidade. Sim. É importante para a medicina do zoológico lembrar que um animal que é de zoológico precisa ser observado diariamente. A mudança de comportamento de um animal silvestre é algo muito importante. Quando um silvestre mostra a mudança de comportamento, corre com ele, porque o negócio já está acontecendo, ó, há muito tempo. Então, graças a Deus, foi vista essa mudança de comportamento, né, da Si, que era uma das animais lá do zoológico, né, a fêmea do casal que tem lá. E a gente fez o ultrassom de triagem, eu vi uma discreta quantidade de líquido livre e falei, olha, eu acho que é melhor sedar para a gente fazer um exame mais completo. A gente fez esse exame mais completo, em seguida ela foi submetida à tomografia e realmente o caso era bem sério. Então, é muito importante que a gente observe sempre. E isso eu tenho que dar os parabéns em relação à equipe do zoológico, quanto a destreza de ter percebido que ela não estava bem, de ter solicitado o exame ultrassonográfico o mais rápido possível. E, graças a Deus, eu também consegui ir o mais rápido possível. Então, eles me ligaram, era 10 horas da manhã, meio-dia, eu estava no zoológico. E as coisas são assim. Com o Silvestre, as coisas são urgentes e são muito rápidas, porque eles não mostram. O que vocês precisam entender é que um animal que é de vida livre, ele não vai mostrar que está doente. Acho que é por isso que é importante ter exame de rotina, né? Não só esperar ter alguma coisa para acontecer. A rotina, tanto em zoológico quanto do seu pet. Eu defendo muito. O dia que eu tiver um zoológico, tô brincando. Mas eu defendo muito o exame preventivo. Então, se fosse possível, se eu fosse a conselheira de algum zoológico, vamos dizer assim, eu diria que eu gostaria de fazer exame ultrassonográfico pelo menos uma vez por ano em todo o plantel. Sim. Eu Aqui acho no zoológico foi feito esses últimos dias com todos os répteis e eu não lembro se foram com os outros. Foi feito todo o exame preventivo de ultrassonografia. Ai, que lindo! Pois é. E assim, eu não consigo entender, né, como não é possível fazer isso. A gente pode se organizar, arruma agenda. A minha paixão, é difícil falar isso, mas assim, eu entrei para isso, né? E se eu tiver que trabalhar para servir a zoológico, por mim, posso continuar. E aí, literalmente, esse foi um caso muito triste, mas eu faço o exame num mantenedor de vida selvagem aqui perto de Brasília, a 80 quilômetros. Vocês devem conhecer. Eles são bem parceiros, se eu não me engano, do On Safari, que é o NEX. Né? O NEX é uma organização não governamental que recebe como fiel depositário do IBAMA onças resgatadas. Né? Então, geralmente vem de setas, né? Ou então de situações de risco, vamos dizer assim. De risco para onça, tá? Não é risco para gente, não. Sim. Porque, na verdade, quem está errado, né? Quem está errado nisso todos somos nós, né? Exatamente. E aí, esse é a minha menina dos olhos, é o que eu falo assim. Então, a minha história da biologia se confunde com o início do NEX, e eu estou no NEX há 4 anos já. Legal. E, nossa, eu já fiz, se eu não me engano, no NEX são 35 felinos hoje, entre onça-pintada, sussuarana, jaguatirica, gato mourisco,
eles não têm só grandes felinos, tem pequenos felinos selvagens também. E eu vou falar para vocês que não sei se a Sofia ainda passa por isso, mas eu não consigo é, falar isso sem meus olhos brilharem, que é toda vez que eu vou ao Nex, eu choro de emoção, de poder ter essa oportunidade, de Ai, ó, o ciúme da Isabela. E agora com o Tamanduás também, né? Ó o ciúme, ó o ciúme. Não, Tamanduá, meu amorzinho, calma que ainda vai sair minha tatuagem do Tamanduá. Eu já tenho a tatuagem de ariranha, tenho uma de onça, tô devendo a do Tamanduá ainda. Cada hora é Mas uma. hã? Cada hora vai para uma diferente. Nossa Senhora, é porque eu tô toda coberta aqui, né? Mas assim, a gente que ama, a gente sabe isso, né? Uhum. E literalmente dentro do zoológico existia uma onça. Eu cuidei enquanto eu estava na biologia, nesses 4 anos, né, de graduação, trabalhando com ariranha. Eu conheci essa onça, era uma sussuarana, e ela ficava num recinto muito pequeno. E a Cris, que é a diretora hoje do Nex, descobriu isso e pediu a guarda, vamos dizer assim, né, para ser fiel depositário. O nome dessa onça era Pacato. Pacato viveu até os 23 anos. Nossa. E eu cuidei, enquanto os meus 4 anos dentro do zoológico, eu diariamente ia ver o Pacato. Eu tenho foto com o Pacato. Pacato andava na coleira. Isso eu não acho bonito, tá? Sim. Porque isso é uma humanização, né? Ele tinha sido criado desde bebê, com Mas que leite. acontece também, é muito difícil você tirar o animal depois que ele é criado, né? Assim, pode É, ser até maltratar. e aí, literalmente, o Pacato ganhou um triplex, vamos dizer assim, no Eu vou Nex. só ter que te A interromper, gente tem porque que renovar, vai né? acabar e eu vou ter que renovar. Então, gente, eu só vou começar de novo e já pode entrar de novo, tá? Que eu já sei que tem bastante gente fazendo bastante Isso pergunta. aí, não vai embora não, pessoal. Aí, não. Eu ainda travei horrorosa. Gente, agora eu não sei o que eu faço. Vamos lá, eu acho que eu vou continuar e de repente daqui a pouco destrava e vamos lá. Sim, pode ser que Bom, destrave. isso, mas que ficou engraçado, tá ótimo, né? Essa minha foto aí esquisitíssima, mas não tem problema. Ainda bem que é Então, muito bonita, né? ah, é, bom, dentro da minha rotina de pequenos, eu trabalho muito com roedores e lagomorfos. Ah, então, coelhos, né? Trabalho muito com porquinho da Índia, ferret nem tanto. Já teve uma época, né, de ferret, vamos dizer assim, no Brasil. Eu lembro que há uns 5 anos atrás tinha bastante ferret. Gente, não é possível que eu não vou destravar? Será o Benedito? E agora, o que eu faço? Continuo? O que você acha, Sofia? Você prefere sair e entrar com outra internet? Posso, rapidinho então fazer isso, tá bom? Oh, tcharam! Voltei. Voltou. Graças a Deus, agora eu tô no. Bom, então vamos lá. Dentro de o que a gente precisa entender é que esses pequenos mamíferos que hoje são mantidos como pets não convencionais, eles são na natureza presas. E como bons roedores ou lagomorfos que são, eles estão na natureza literalmente para reproduzir, né? Eles Uhum. são base da cadeia alimentar, é isso que eu falo que é o lance da biologia, que eu acho que tem, né? Então, eles são base da cadeia alimentar. E aí, o que acontece? Karina, aqui tá tranquilo. Para você tá tranquilo? Sofia, pessoal, tá Não, tudo bem aí? agora travou de novo, mas todo mundo tá falando que pode seguir desse jeito. Se você não se incomodar, Então tá bom. Para mim aqui tá ok, viu?
Deve estar algumas pessoas vendo normal, outras Ah, e travadas. pode estar oscilando também por causa do horário, alguma coisa assim, né? Uhum, uhum, Então, vamos voltar à nossa conversa. Então, o que que acontece? Existe uma grande questão que é eles precisam, eles são base da cadeia alimentar e literalmente eles precisam reproduzir. Isso é da biologia deles, não tem para onde fugir. Então, o ciclo estral desses pacientes, ele é literalmente quase que full time, é o tempo uhum, inteiro. Então, muitas vezes nós vamos achar alterações em trato reprodutivo. É claro que quando eu penso em ferrite, eu penso em linfoma, eu penso em adrenal, né? Nós temos algumas coisas para investigar, vamos dizer assim. Mas quando eu penso em roedores e lagomorfos, a possibilidade, literalmente, de uma alteração uterina, no caso de uhum, fêmeas, né, é muito grande. Lembrar também que esses pacientes têm um metabolismo altíssimo, muito, muito, muito alto, e um período de vida muito curto, né? Então, nós temos uhum, aí Winstons vivendo em torno de 3 anos. Essa é uma uhum, realidade. Então, para o tutor que escolhe ter um pet desse, ele precisa estar ciente que com 2 anos, esse paciente já é um paciente idoso, que precisa de mais cuidados, que precisa de um exame de rotina, que ao invés da gente falar que é um exame anual para um cão e gato, ou para um paciente como um animal de vida livre, né, que vive 20 anos, você pode fazer um exame anual, mas para um rato, nunca. Você tem que fazer com muito mais frequência, porque você vai achar alteração muito mais cedo. Essa é uma uhum. realidade, tá? Eu geralmente não cedo esses pacientes, tá? De novo, contenção adequada, cuidado com o transdutor, porque roedores, né, estragam a borracha do transdutor, Uhum. podem morder você e o transdutor, e o estagiário, e o tutor, E podem se pode. morder, podem morder o mundo, né? Então, cuidado com isso, os acidentes realmente acontecem. As limitações, a gente precisa tosar. Esse é um ponto muito importante, porque se esse paciente é um paciente de zoológico que vai ficar e é de exposição, né, um paciente que está em recinto para exposição, você tem que conseguir fazer o exame a, sem a tosa, porque você Uhum. altera a estética desse paciente. Então, pessoal da medicina do zoológico, cuidado, Jana, excelente, cuidado com o coelho. Eu já vi fratura de membro pélvico de coelho por compressão inadequada. Então, a ruptura do ligamento entre ali é o ligamento do fêmur, tá? Uhum. Na cintura pélvica, eles têm uma musculatura muito forte de membro pélvico, e se você não fizer uma contenção adequada, vai dar ruim, tá? Uhum. Tipo o rabinho do gecko, é a perninha do coelho. Você vê, Uhum. nós tivemos um discreto problema durante o exame de ultrassom, agora seu pet precisa ir para o ortopedista, né? Você não vai fazer isso, né? Tem que saber trabalhar. Não é cão, Uhum. não é gato, tá bom? Sim. Outra coisa que atrapalha muito, como eles têm um metabolismo muito acelerado, a frequência cardíaca e respiratória é muito alta. Então, isso atrapalha na formação de imagem. Então, o seu aparelho de ultrassom, ele precisa literalmente ter uma grande quantidade de quadros por segundo,
para que quando você fizer essa imagem, você consegue parar, né, frisar essa imagem, esse é um termo bem da ultrassonografia, você frisa a imagem, volta um pouco e consegue fazer as aferições que você precisa fazer. Ainda está travado, né, Sofia? Ainda tá. Gente, eu maravilhosa aqui. Tô brincando. Bom, quais são as indicações de um exame ultrassonográfico de um PET não convencional? Basicamente, mudança de comportamento e aumento abdominal, tá? Uhum. Alguém ia fazer alguma pergunta? Não, né? Tranquilo. Achei que você ia perguntar alguma coisa. Não, eu tô com a listinha aqui, já já eu faço. Tá, tranquilo. Então, outro dia, acho que foi semana passada, se eu não me engano, eu fiz exame de uma coelha e, deixa eu te falar, não tinha alteração nenhuma, assim. A tutora levou com a reclamação de que ela estava mais quieta, mas estava comendo, estava defecando normal, fazendo a higiene, tudo perfeito, né? Se movimentando, interagindo. Quando eu fiz o exame, a gente achou uma alteração uterina muito séria e que é sugestiva, inclusive, de neoplasia. Então, a gente, de novo, lembrar, o predador, ele esconde a sintomatologia, porque ele não quer perder o ambiente dele, né? Ele não quer perder o território dele. Pronto, lembrei. E a presa, ela esconde a sintomatologia porque ela não quer ser achada pelo predador. Então, olha, tô ótima, não está acontecendo nada, você não precisa me pegar, porque a gente sabe que na natureza a presa que se mostra mais frágil, se é um animal, se é um animal social, ele já vai ser colocado meio de lado ali do grupo, né? Isso é muito comum, por exemplo, em gnus, né? Em zebras. E se não é um animal social, ele vai estar vulnerável por estar mais quieto, por não conseguir se movimentar, né? Com os sentidos menos aguçados. E isso é prato feito para um predador, né? É a lei da natureza, literalmente. Mas é uma realidade. Pode, é porque se agora você não está me vendo, né, e não sabe se eu vou falar mais alguma coisa, mas eu acho, assim, se você tiver alguma pergunta, mas literalmente o que eu queria falar a respeito de pequenos mamíferos seria isso. A gente tem algumas perguntas aqui, posso ir falando? Claro, por favor. Quantos dias de gravidez que dá para ver no ultrassom se um pequeno roedor está ou não grávida? Então, isso é muito complicado porque cada espécie tem um período de gestação, né? Outro dia eu estava conversando com a doutora Dani Garcia, né? Ela fez uma enquete e eu estava respondendo, por exemplo, um Red Hot, se eu não me engano, é em torno de 2 meses por aí. A ariranha é em torno de 2 meses e meio. Eu acho que o Red Hog é mais rápido, tá? Eu estou falando, não, é 50 dias, isso mesmo, o Red Hog. Então, depende do tempo. O ideal é, se você colocou para cruzar, você pesquisa quanto tempo esse bichinho tem de gestação e no meio do período você leva pro ultrassonografista fazer. Porque no meio da gestação a gente consegue avaliar se esse animal está gestante e a viabilidade fetal. Então, se esses fetos estão vivos, bem formados. Certo. Em coelhos, você indica ultrassom como check-up e por quê? Sempre. Então, esses coelhos, essas raças de coelho que têm o pelo um pouco mais longo, eles fazem muita compactação de pelo no estômago. E isso é bem importante, tá? É uma parte da clínica bem importante de lagomorfo. Então, é importante que a gente faça, assim, exame de rotina. Até porque, como eu já falei, né? O ciclo estral deles é quase que o tempo inteiro.
E Uhum. aí as alterações reprodutivas também são bem frequentes. Tá. Agora, entrando um pouquinho em animais aquáticos, eu não sei da sua experiência, mas Vamos lá. o ultrassom utilizado para animais aquáticos, ou seja, feito dentro da água, é o mesmo ou precisa de alguma adaptação? Então, essa é uma pergunta bem legal. Realmente, aqui em Brasília, a gente não tem aquário, eu acho uma pena, né? Mas a gente pode, a probe, aquilo que encosta no paciente, ela pode ser mergulhada na água, sem problema nenhum, tá? Uhum. Então, para um paciente que é aquático, você pode sim fazer o exame dentro da água. O que não pode entrar é o aparelho de ultrassom, tá? Mas a Aham. probe, ela pode ser molhada e ela pode ser mergulhada na água, sim, sem problemas. Que legal. Qual o animal que você mais gosta de realizar ultrassonografia? Olha o povo me complicando. Então, eu sou uma apaixonada por todos os meus pacientes. Aves tem sido uma grande paixão para mim, né? Mas pela minha história, eu amo ariranhas, amo onças, amo tamanduás. Então, fica meio como. Adoro fazer. Olha, ultrassom em serpente é tão bom, porque você não tem preparo nenhum, né? Serpente não tem gases, então você não tem que administrar medicação para diminuir gases, você não tem que tosar uma serpente, você não tem que fazer grandes contenções, né? É só deixar o paciente passar pela probe. Então, Falando nisso aí que você falou que você deixa ele passar pela probe, até fizeram um comentário. Ah, a doutora faz qualquer animal dormir na mesa. olha, literalmente eu tenho uma calha onde eu faço os exames de ultrassom de pequenos mamíferos. Literalmente, eu vou falar que eu acho que essa calha tem remédio para dormir, porque os pacientes dormem, viu? Eu não acredito nisso, não, mas enfim. Legal. É, você já fez ultrassom em pinguins? Não, não tem pinguim aqui no Zoológico de Brasília, nunca fiz, mas pode me chamar que eu vou. Eu falo que eu topo tudo. É Topa ultrassom do tudo. quê? É da barata? Então vamos fazer a ultrassom da barata. Qual tipo de cuidado devemos ter na hora de fazer uma avaliação sem deixar o animal ficar agitado? Eu acho que uma contenção adequada, redução de estímulo. é, Então, sempre que a gente está trabalhando com silvestre, com pet não convencional, é muito importante que a gente respeite a natureza desse paciente, falar baixo, sem zoação, sem bagunça, mínimo de pessoas possíveis dentro da sala de procedimento, para segurança, inclusive, né? Uhum, Então, se eu estou fazendo ultrassom em uma serpente, não tem que ficar pegando durante o exame, fazendo gracinha, uhum. é, foco, concentração e respeito pelo paciente, para a segurança do paciente e da contenção que está sendo feita. Sim. Você teria alguma indicação de onde podemos realizar cursos de ultrassonografia? Sempre. Então, eu sou professora da Cursos Vet BR, literalmente é isso, @Cursos Vet BR. Vocês podem entrar lá, verem os cursos de ultrassonografia que são oferecidos. Eu dou curso de pequenos animais, a gente já deu curso em Porto Alegre, no Rio de Janeiro não, em São Paulo e no Paraguai. É, Esse ano nós temos turmas ainda para abrir até o final do ano, se tudo der certo, né? Que Com legal. essa questão da pandemia. Nós temos turmas, muitas pessoas interessadas. E Uhum. como eu falei para vocês no início da live, eu estou literalmente montando um webinar aqui pela internet, óbvio, sobre ultrassonografia de aves, para desmistificar que é impossível fazer ultrassonografia em aves, e na verdade é. Vou levar meus casos, a gente vai conversar e discutir muito. Mas Então, quem é novo aí já segue ela para ficar por dentro do webinar obrigada. quando sair. Isso aí.
as placas dérmicas dos jacarés não atrapalham o ultrassom? Então, atrapalha um pouco, sim. E aí o que a gente precisa fazer é literalmente tentar colocar o transdutor sempre na união das placas dérmicas. Fazer esse acesso pelas laterais, onde a gente tem a junção daquela placa dérmica bem espessa, que é ali das costas, né, vamos dizer, do jacaré, e das Uhum. placas dérmicas do abdômen, né, as placas dérmicas ventrais, as dorsais e as ventrais. Na união delas, a gente tem umas placas dérmicas menores que atrapalham menos. Quando você vai fazer, eu até esqueci de falar uma coisa que eu amo dentro da ultrassonografia, que é a ultrassonografia intervencionista, onde a gente consegue fazer coleta de material biológico. Que Então, legal. quando é um réptil, assim, e eu vou falar, faço punção aspirativa em ave, tá? Então, é por isso que eu sou apaixonada em ave, né? Então, é possível a gente fazer PAF, né? Citologias aspirativas, que são da rotina, a gente consegue fazer, sim, em pets não convencionais, em animais silvestres, e cuidado só, e se for um réptil, sempre colocar entre as duas placas, tá? As duas Uhum. placas não as duas placas dérmicas. Sim. Pode Aqui, passar. já. Oi? Não, é porque eu estou falando aqui, eu sei, tá Ah, travado. já. É porque estão me avisando aqui, tá travado. Eu falei, não sei por quê, mas enfim, Mas tá funcionando super bem o som, não sei por que que travou. também não sei. Já vi envolverem a probe em plástico filme para não correr risco de estragar. Você faz isso? Você Então, já fez? eu acho, Faz? eu acho que perde um pouco a qualidade de imagem, mas é possível sim. E se você faz muito exame em réptil, em função das escamas e das placas dérmicas, use sim o filme plástico, tá? Porque aquela borracha da probe pode se desgastar. Sim. Tá. E agora eu acho que uma pergunta que eu vi algumas vezes aqui, se você aceita estagiários tanto de Brasília quanto de outros estados, que o povo tá assim, querendo estagiar com você. Então, eu sou ultrassonografista volante aqui em Brasília, né? Eu atendo várias clínicas. Como eu falei, a minha rotina não é só de silvestre pet não convencional, eu atendo pequenos animais, cães e gatos, e é difícil eu aceitar um estagiário, porque minha rotina é muito doida. Uhum. Então, tem dia que eu tô com um dia muito cheio e tem dia que eu tô com um dia muito tranquilo. Eu acho, se eu posso indicar alguma coisa, que vocês façam os cursos, porque nos cursos eu levo todos os meus casos, eu separo pelo menos 2 horas por dia do curso. Vocês ficam loucos, pedindo pelo amor de Deus para eu parar, porque eu mostro todos os meus casos interessantes e trabalho todos eles, explico a correlação com a clínica, e aí a gente consegue aprofundar mais. Sim, eu acho que muito do trabalho do ultrassonografista é volante, né? Então fica complicado de aceitar estagiário. Fica, fica, fica mesmo. Então é isso, essas foram todas as perguntas. Então, e aí, quanto tempo foi? Ó, 1h30 quase. Uh, 1h20. ótimo, Foi bem legal. Bastante pergunta, o pessoal interagiu bastante aqui. que ótimo, que ótimo. Eu fico feliz por ter contribuído, falar uma área. Eu tenho um grande amigo, e eu acho que todos vocês conhecem também, porque ele é autor de livro, que é o Alexandre Pessoa, né? Que também, junto com o professor Zalmir Cubas, aí da área de silvestre, né? São grandes papas, vamos dizer assim, né? Da clínica de silvestres. E ele me fala o seguinte: é, a área de silvestre já é muito específica. A área de ultrassonografia de silvestres é tipo a agulha no palheiro, né? É difícil a gente achar alguém que queira trabalhar em ultrassonografia de silvestres. É E eu fico muito. especialidade dentro da especialidade. Exatamente. E eu acho que a medicina veterinária, Sofia, está indo para esse lado, tá? Uhum.
esse lado da gente se especializar cada vez mais, assim como no humano, por exemplo, a gente tem o oftalmologista, que hoje é como se fosse um clínico geral de oftalmologia, e hoje nós temos especialistas em retina, Sim, apenas em retina. Então, é apenas em córnea, apenas em cristalino. E eu acho que a ultrassonografia ela vai chegar nesse ponto. sem A dúvida. veterinária vai chegar nesse ponto, a ultrassonografia vai chegar nesse ponto. Que é literalmente... Jana, não desanima, tá? Vocês escolheram um curso que é difícil, veterinária não é brincadeira, a gente tem muita responsabilidade, né? Eu falo que o ultrassonografista fala, abre. Não, não abre e espera. Entra às vezes com esse tratamento, olha, eu acho que a alteração é aqui, é ali. É uma responsabilidade muito grande, mas quem faz veterinária só faz porque é apaixonado. Né, a gente exercita um dom e a gente vivencia isso diariamente, né? Então, não vai ficar sem trabalhar, não. Posso te garantir, Jana. E pegue isso como um desafio, então. Se a pessoa falou para você que você vai ficar sem trabalhar, mostre para ela que você vai trabalhar e vai trabalhar é muito. E é isso que acontece aqui comigo, graças a Deus. A gente tem bastante rotina. Ah, que bom isso. Obrigada a todos que acompanharam. Desculpe aí essa segunda parte da live ter ficado Não, travada. obrigada a você por dispor do seu tempo para conversar com a gente. É muito legal isso, Imagina. né? Essas iniciativas que tá todo mundo tendo de fazer live e espalhar conhecimento. Muito legal isso. Obrigada de coração. O pessoal tá rasgando elogio. Então, Imagina. o pessoal adorou a live. E é isso. Obrigada mesmo, pessoal. E aí, se vocês quiserem, tiverem interesse, sigam lá o meu Instagram, Imagipet, que eu estou sempre postando um caso diferente. Eu estou tentando literalmente postar mais casos a respeito de silvestres, porque eu estou vendo que está tendo bastante interesse, o pessoal está querendo aprofundar, então vamos aprofundar nisso daí. Tá É isso bom? aí. Obrigada, Sofia, viu? Obrigada E a você, Aline.